palavra de Deus diz que ela pode estar machucada, pode estar com um carrapicho, mas ele pega e coloca nas costas, nos ombros e traz em segurança para a sua presença de novo. E isso mais uma vez aconteceu neste lugar, irmãos. Havia uma ovelhinha que estava perdida e o Espírito Santo foi lá e trouxe ela de volta. Vem para cá, aí não é o teu lugar é na minha presença. E nós hoje, irmãos, estamos recebendo uma irmãzinha querida que está sendo tocada pelo Espírito Santo para ser recebida neste lugar. E eu queria chamar a Thalita para ser recebida, não só a Thalita, mas eu sei que muito em breve nós vamos receber a sua família toda nessa casa, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, irmãos, que o Senhor, quando olha para um coração arrependido, há uma festa no céu. E o Senhor, nessa hora, deve ter movido lá os móveis para um lado, os móveis para o outro, deve estar tendo um baile lá em cima agora, irmãos, com a festa que Deus, o Senhor está fazendo nesse lugar. E eu queria que você entendesse que não é pouca coisa que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo só uma primeira parte da bênção que Ele está para você. A gente às vezes pensa, né, Senhor, eu queria tanto que acontecesse isso. Eu queria tanto que fosse diferente. Mas às vezes a nossa vontade não é a vontade do Senhor. Né? E o Senhor me fez separar um versículo, na verdade um capítulo inteiro, né? Para que você entendesse o quanto Ele te ama. Eu peguei na versão hebraica para você entender o significado disso. Salmo 23 diz assim: Adonai é o meu pastor. Não preciso de nada. Muitas vezes a gente conhece esse versículo como assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas no original é assim: Adonai é o meu Senhor, não preciso de nada. E ele continua dizendo: Ele me faz deitar em pastagens verdejantes, leva-me para águas tranquilas, restaura minha alma. Ele me guia em caminhos retos por causa do seu nome. Ainda que eu atravessasse vales de escuridão mortal, não temerei desastre algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas uma mesa perante mim à vista dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo de um cálice transbordante. Bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida, e viverei na casa de Adonai por anos e anos vindouros. Agora, o que o Senhor quis nos dizer nessa palavra, e especial para Thalita, dizendo assim: Adonai é o meu pastor. Quando ele diz Adonai, ele está dizendo: o próprio Senhor é o meu pastor, é o que me guia, é o que me protege. Não é qualquer um outro, mas é o próprio. Foi Ele que te trouxe para cá. Foi Ele que te resgatou do vale, daqui que Ele está dizendo, do vale da escuridão mortal. E Ele está dizendo assim: olha, se eu realmente for o seu pastor, se o Senhor Adonai for o teu pastor, o Senhor da tua vida, e Senhor significa aquele que comanda todas as coisas, Ele vai dizer para nós assim, ó, você vai ter a sensação, e não só a sensação, vai ter a certeza de que você não precisa de mais nada a não ser a presença dEle. Muitas vezes a gente pensa que a gente precisa de muita coisa. Preciso de dinheiro, preciso de casa, preciso de carro, preciso de não sei o quê. Não, você só precisa de Adonai. Porque se o Senhor for o seu pastor, Ele vai prover todas as outras coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Então não precisa temer, não precisa ficar ansiosa, porque Ele também diz sobre a ansiedade: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes colocai diante do Senhor todas as suas petições. Agora o teu papel é colocar diante dEle. Senhor, eu tenho gente que precisa vir para cá, tem gente que precisa se entregar ao Senhor, mas eu não vou fazer mais nada, agora é tu que vai fazer. Porque o Senhor é o meu pastor, e eu não preciso de mais nada. Que o Senhor seja o seu pastor de verdade. Que Ele possa encontrar em você um coração
sensível à voz do Espírito Santo, para que Ele possa fazer com que você tenha tudo e não precise de mais nada. Amém? Irmãos, você pode aplaudir o Senhor? Vamos orar com ela? Estenda a sua mão para cá. Eu queria chamar o pai e a mãe para estarem juntos aqui. Pastor Luiz. Eu vou chamar a senhora, Dona Sônia, não é isso? Eu vou chamar a senhora, eu sei que não sei se a senhora lá na igreja de vocês tem esse costume, mas nós temos aqui Pastora Sônia e Pastor Luiz. A senhora é pastora. Porque se a Bíblia não fala assim, ó, quando nós somos uma só carne, nós nos tornamos um? A Bíblia não diz? Então se eu sou uma só carne com alguém, eu e minha esposa somos pastores juntos. Né? Porque na luta nós estamos juntos, por que no pastoreio também não? Não é isso? Então estenda a sua mão para cá, vamos orar, abençoando a Thalita e recebendo ela na casa do Senhor. Senhor, te louvamos mais uma vez, Pai. Te adoramos porque Tu és Senhor das nossas vidas. Tu és o nosso Adonai querido, o nosso sustentador, aquele que rendemos graças e nos dobramos diante de Ti. Te louvamos pela vida da Thalita nessa hora, Senhor, porque ela se rendeu a Ti, porque ela achou neste lugar, Senhor, a Tua presença. Te adoramos, Senhor, porque Tu um dia teve misericórdia e resgatou a Tua filha desse vale de escuridão mortal, Senhor. Mas quando nós entendemos que Tu és o nosso Senhor, nós sabemos que nós não precisamos mais temer mal algum, porque Tu estás conosco, Senhor. Portanto, nesse lugar nós recebemos a Thalita como membro, Senhor, dessa igreja. Nós recebemos a Tua filha, Senhor, nesse aprisco e Te pedimos que Tu venha cuidar dela, Senhor. Venha estender as Tuas mãos sobre ela. Venha curar as suas feridas, Senhor. Venha trazer alegria para o seu coração, Pai. E venha, Senhor Deus amado, atender os desejos do seu coração, Pai. Nós como ministros e pastores desse lugar, ao lado dos pais da Tua filha, nós abençoamos a Thalita e a recebemos como membro da igreja Ruach HaKodesh em Itaipava, Senhor. Te louvamos por isso e Te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastora, recebe a Thalita aí. Recebe a Thalita como membro da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos chamar as crianças. Vamos estar orando pelas crianças para irem na salinha. Toma aqui, gente. Acordou? Domingo passado o Benício dormiu. Né, Benício? Agora está acordado, graças a Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos Te agradecer pelas crianças da Tua casa, Senhor. Te pedimos, Pai, que Tu venha estender as Tuas mãos sobre eles, guardando-as debaixo das Tuas mãos, livrando de todo e qualquer ataque do maligno, que seja repreendido e paralisado e amarrado todo o mal e lançado direto no abismo, sem direito de retorno nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o seu crescimento não só físico, mas espiritual, emocional e mental, Pai. Faz com que eles desde pequenos já Te conheçam, Senhor, e andem nos Teus caminhos. Nós abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos abrir a palavra? Livro de Marcos, capítulo 4. Benício. Laurinha, vai lá. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. O título aqui é Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão,
o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Liga, pode ligar. Amém? Senhor, te agradecemos, Pai, pela sua misericórdia sobre nós. Te louvamos, Pai, porque a tua palavra ainda é viva e eficaz. E te louvamos porque ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E te pedimos que nessa noite, da mesma forma, Deus, através da tua palavra, tu venha, Senhor, penetrar nos nossos corações, nas nossas mentes, que tu venha, Senhor, fazer morada nas nossas vidas, e através da tua palavra tu venha modificar todo o nosso ser, para que venhamos a ser mais parecidos com Jesus. Nos abençoa, Senhor, nessa noite. Fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar. Glória a Deus. Hoje nós estamos completando a 2ª semana, das Casas de Paz. E a 2ª semana das Casas de Paz nós falamos sobre a prosperidade, uma chavezinha que nós entregamos, né? E nós vamos ungir a chave. E a palavra dessa semana chama-se prosperidade. Eu fiquei perguntando ao Senhor, porque tem muitas palavras de prosperidade na Bíblia, né? Tem muitas palavras. E seria muito óbvio você pegar uma palavra que diz diretamente sobre prosperidade. O próprio Pai Nosso fala sobre isso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Fala de multiplicação, fala de bênção. Mas eu perguntei para o Espírito Santo, qual é a palavra que o Senhor quer que eu pregue para falar sobre prosperidade? Aí ele me dá essa palavra aqui. Agora me fala sinceramente, se você olhar o texto, você diz assim: o que tem de prosperidade nisso? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Senhor, tu tens certeza que é essa palavra que o Senhor quer que eu traga? O que tem prosperidade nisso, irmão? E aí quando você pergunta, o Espírito Santo responde. Quando você fala com ele, ele te responde. Nós aqui na nossa igreja, nós temos um costume de perguntar para o Espírito Santo, o que é que o Senhor quer falar comigo? E a gente espera a resposta. Enquanto ele não responde, nós não agimos. Mas quando ele responde, nós colocamos em prática. E quando ele deu essa palavra, eu falei: Senhor, então me diz o que eu tenho que pregar. Porque eu não sei. Eu não sei. E ele começou ponto por ponto, versículo por versículo. Eu falei: Senhor, é isso tudo mesmo? E a primeira coisa que o Senhor me chamou a atenção foi logo no primeiro versículo. Diz assim: naquele dia, já tarde, disse-lhes Jesus. Numa outra versão vai dizer assim: e ele falou aos seus discípulos. Significa que ele estava junto com os seus discípulos, com os homens que ele levantou para trabalhar junto. E o Senhor me chamou a atenção nesse ponto. Jesus, ele fazia questão de andar com os seus discípulos. Ele não era aquele tipo de mestre que ficava longe dos seus discípulos.
Ele não era aquele tipo de mestre que ficava esperando os seus discípulos chegarem até ele. Ele era o tipo de mestre que ia até os discípulos. Como é que Jesus escolheu os seus discípulos? Primeiro ele passou uma noite inteira pedindo ao Senhor: Senhor, me mostra quais são os homens que eu tenho que levantar. E quando Deus falou com eles, ele foi. Jesus foi. E em cada um ele disse assim: vem e segue-me. Jesus ficou gritando? Jesus chamou a atenção? Não, ele foi perto da pessoa e disse assim: olha, larga tudo e vem. Uns eram cobradores de impostos. Outros eram pescadores. E de repente eles largaram tudo, irmãos, por causa de uma palavra. Jesus é aquele que quando chega perto de nós e diz uma palavra, muda toda a nossa vida. Ele é o tipo de mestre que quando chega perto de nós e fala alguma coisa, é para mudar. Ele não é para falar alguma coisa que vai só encher linguiça, não, irmãos. Mas ele fala para vir para mudar a vida. E ele faz questão de chegar perto de nós. Ele faz questão de ter contato conosco. Por isso que o nosso discipulado, o nosso 1 a 1 é importante. Você não pode discipular alguém sem conhecer como aquela pessoa vive, irmão. Jesus fazia questão de ir na casa das pessoas. Jesus fazia questão de conhecer a rotina delas. Não dá para você ser um pastor só de igreja. Você tem que conviver com as pessoas. Você tem que comer, né? Uma expressão, não sei se vocês conhecem, eu sou velho, né? O seu Luiz conhece, eu conheço. Né? Dona Célia, Dona Terezinha realmente conhece. Eduardo, não sei. Fernando, com certeza. Minha mãe também. Diz assim: você só conhece uma pessoa quando você come 1 quilo de sal com ela. Você conhece essa expressão? Para pensar quanto tempo vai demorar para você comer 1 quilo de sal com alguém. Por que ele está falando isso? Porque enquanto você está ali degustando, né, pedrinha de sal, você está batendo um papo, você está conversando, você está jogando conversa fora. E nessa você nunca joga conversa fora, porque a pessoa vai te mostrando quem ela realmente é. Porque você não conhece a pessoa pela sua ação. Você conhece uma pessoa pela sua reação. Pisa no calo dele para você ver se você não vai saber quem ele é. Agora, fazendo afago, todo mundo é bom, todo mundo é santo, né? Agora pisa aonde dói. Mexe na ferida. Jesus diz assim, num trecho da Bíblia, ele diz assim: eu sou o mesmo que abro a ferida, mas também eu sou o mesmo que a fecho. Às vezes nós temos algumas feridas em nós que foram maltratadas, mal curadas. Talvez por uma pessoa que não sabia curar, talvez pela nossa iniciativa de não querer a cura. Mas Jesus conhece o teu machucado. Jesus sabe aonde você está sangrando. Sabe por que ele sabe? Porque ele faz questão de chegar perto de nós. Ele é um tipo de mestre que ele vai junto. Você está precisando de ajuda? Eu estou aqui. Quem conhece o pastor Emanuel sabe qual é a frase que eu mais falo, né? Você está precisando de ajuda? A pessoa fala se quiser. Eu estou dando a oportunidade dela me falar o que está acontecendo. Se ela me falar o que está acontecendo... E outra vez eu falei para uma pessoa assim: eu não tenho bola de cristal. Eu não sou adivinho. O Senhor pode revelar? Pode. Mas muitas vezes o Senhor não quer revelar porque Ele quer que nós tenhamos um relacionamento. Jesus queria ter um relacionamento com aqueles homens. Por isso Ele os chamou. Vamos lá comigo? Larga tudo isso aí. Jesus, quando chama alguém, Ele quer ver uma reação sua. Eu era para ser um economista, formado em comércio exterior também, e trabalhar na Bolsa de Valores. Eu ia ter dinheiro ou não? Aí Jesus fala assim: não é nada disso que eu quero para você. Você está fazendo esse curso aí porque você me pediu para fazer, eu deixei você fazer. Mas agora você já fez, vamos fazer o que eu quero que você faça. E aí Ele me tirou tudo, irmãos. Sabe aquela base?
O meu avô, que tinha uma condição financeira melhor, morreu, acabou. Aí eu tive que procurar um emprego para eu poder me sustentar. Fui trabalhar numa cidadezinha chamada São José do Vale do Rio Preto. Você conhece? São 1h30 para ir e 1h30 para voltar. Eu passava 3 horas dentro do ônibus. Todo dia. Quem conhece o caminho sabe como é que tem pouco quebra-mola, né? Eu vinha sacudindo de lá, eu ia sacudindo, voltava sacudindo. E o Senhor falou comigo, você aguenta porque eu vou trabalhar com você. Irmãos, antes de ir para São José, eu tinha um emprego numa farmácia que meu avô tinha. Eu era gerente da farmácia. Ganhava um dinheiro bom. Mas eu era um cara arrogante. O rei da cocada preta. Sabe? E aí como é que você quebra um homem desse? Se não for pela emenda. Aí Deus quebra tudo. Ele vai arrancando tudo. Vai tirando a base, vai tirando aquilo que você se sustenta. Vai tirando a vaquinha. Sabe a história da vaquinha? Deus tirou minha vaquinha. Não? Quem falou não? Conhece? Conhece a vaquinha? A vaquinha era o meu avô, que me sustentava. Eu queria que ele morresse? Não. Claro que não. Deus também não. Mas Deus sabia que ele já estava salvo e eu precisava ser tratado. E aí eu saio de um salário de 4 mil reais na época, mais ou menos, e vou trabalhar em São José do Vale do Rio Preto. Eu lembro como se fosse hoje, meu primeiro salário. Sabe quanto? 388 reais. Deus é bom, né? E eu falei com ele assim, agora eu vou dar o dízimo. Eu tirava R$ 38,80 todo mês e eu dava o dízimo. Pergunta se faltou alguma coisa. Eu não sei como, irmãos. Matemática de Deus não é a mesma matemática que eu usava como economista. Mas a matemática de Deus era muito mais eficiente do que a minha. Porque com 4 mil reais não dava nada. Acabava o mês não acabava, mas o dinheiro já tinha sumido. Mas com 388 reais e dando dízimo, não acabava. Explica para mim. Porque Deus estava agora próximo. Ele não estava mais longe. E Jesus é assim. E ele continuava falando comigo, ele falou assim, ó, passemos para a outra margem. Ou, em outra versão diz assim, vamos para um novo nível. O que Deus estava falando com eles, não era que era para ir do outro lado do rio, só. O que Deus queria mexer com aqueles homens, era tirá-los do raso. Às vezes a gente está há muito tempo se contentando com pouco. Pouco que eu digo da presença de Deus. E Deus não quer que a gente se contente com pouco da presença dEle. Deus quer que você passe para um novo nível. Que você eleve o seu nível de cumplicidade com Ele. De intimidade com Ele. Por isso Ele te convida, vamos. Aí eu pergunto para você, o barco era de quem? O barco era de Jesus? Mas como é que Jesus convidou ele? Jesus está dando uma sugestão. Você quer realmente elevar o seu nível de intimidade comigo? Você quer? Se a gente quiser e der a oportunidade para Ele, e aceitar a sugestão dEle, Ele vai nos fazer passar para o outro lado. De verdade. Quantas vezes você já pediu ao Senhor, Senhor, muda a minha fé. Senhor, transforma o meu jeito. Senhor, muda a minha vida. Mas quando Deus toma a iniciativa de te mudar de nível, você não aceita. Você não quer. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite, só há um jeito de você elevar o seu nível espiritual. É aceitando a sugestão de Jesus. Passar para o outro lado. Só que significa passar para o outro lado é encontrar o desconhecido. Você não sabe o que você vai encontrar no meio do caminho. Às vezes, você não vai para outro nível porque você não tem fé suficiente. O significado da palavra fé no original significa confiança. Quando eu tenho fé em Deus, eu estou determinando que eu confio nele. O que a palavra de Deus diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele.
E o mais Ele vai fazer. Às vezes a gente pensa que a nossa situação não tem mais jeito, irmão. Não é assim que às vezes a gente pensa? As lutas do dia a dia são tão quentes como um deserto, que a gente pensa assim, essa situação não tem mais jeito. Mas aí vem Jesus e diz assim, vamos para o outro lado? Talvez nesse lado que você está aqui, você não está conseguindo parar para pensar e enxergar a esperança que Deus quer colocar no teu coração. Deus tem algo a acrescentar na sua vida. Não parou por aí. Não chegou o fim. Jesus está dizendo para esses homens, olha, vamos lá, passar para o outro lado. Vamos ver o que existe do outro lado. Não é só isso que você está vendo aí não, tem muito mais coisas. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida é muito maior do que você imagina. Efésios diz, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. Não é você, não é o pastor Emanuel, não é ninguém, mas é o próprio Senhor Jesus. Você precisa entender que quem faz alguma coisa não é você, mas você precisa confiar a ponto de entregar tudo a Ele. Quando nós entregamos a Ele a nossa vida, nós permitimos que Ele seja o Senhor dela. Essa aqui é a questão. Eu falei com a Thalita aqui, o que é ser Senhor? O que é permitir que Jesus seja o nosso Senhor? Senhor é aquele que é dono. E quem é dono tem direito. Se eu permito que Jesus seja o meu Senhor, eu estou dando total liberdade a Ele de fazer o que quiser de mim. Qual é a grande questão? A grande questão é que eu digo que Jesus é o meu Senhor, mas eu não obedeço ao que Ele me manda fazer. Essa que é a grande questão. Mas se eu digo para Ele, Senhor, então toma conta da minha vida, eu te permito entrar, eu te permito fazer. Sabe o que muitas vezes Jesus vai fazer na sua vida? Ele vai derrubar tudo aquilo que foi construído de errado. Anos e anos construindo um prédio que não é o que Deus queria construir. Você acha que Deus vai se contentar com um prédio que não foi Ele que quis construir? Ele vai jogar abaixo, irmão. Foi o que Ele fez comigo. E é o que Ele vai fazer com você. Deus me livre, pastor. Está amarrado. Hoje nós falamos isso de manhã. Muitas vezes Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, mas você não está entendendo a mensagem que Deus está falando, e você diz assim, está amarrado, isso só pode estar vindo do diabo. Mas não é, irmão. O diabo às vezes não está fazendo nada. Às vezes é Deus que está fazendo e você não quer permitir que Ele faça. Deixa Deus quebrar as suas bases. Deixa Deus construir de novo. Ah, mas eu sou tão velho, pastor. Abraão tinha quantos anos quando nasceu o seu filho Isaque? 100. Irmão, quantos anos você tem mesmo? Eu estou quase fazendo 50. E eu quero que Deus faça tudo novo na minha vida. Todos os dias. Às vezes Deus está querendo te dar um Isaque. Mas Ele primeiro precisa quebrar a base que foi construída errado. Deixa Deus tomar conta do seu barco. Deixa Deus entrar na tua vida. Deixa Deus fazer a obra. A palavra de Deus diz que quando você deixa Deus começar a fazer a obra, a palavra de Deus diz assim, aquele que iniciou a obra é fiel para cumpri-la até o final. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, irmão. Deus quer transformar tudo. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Todas as coisas. Não existe nada que Deus não possa transformar.
Não existe nada que Deus não possa destruir. Não existe nada que Deus não possa construir de volta. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o verdadeiro Senhor. O Senhor Adonai. Não preciso de mais nada. Quando você chega nesse ponto de dizer que Deus é o seu Senhor e você não precisa de mais nada, significa que Ele começou a boa obra. Porque Ele é o teu sustentador. Sabe aquele como é que chama aquele local das lojas onde fica armazenado o material? Estoque. Ele é o que distribui o estoque. Ele tem um estoque infinito, de acordo com o seu interior. Senhor, eu preciso disso. Calma que eu vou te dar. Não é agora, mas eu vou te dar. E Ele vai te distribuir o estoque dele na hora certa, na hora que você precisar. Na hora que você menos esperar, a promessa chega. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. E aí ele vai dizer que, de repente, uma tempestade tomou conta daquele lugar. Não é? Não é aqui que diz isso? Ora, levantou-se grande temporal de vento e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, essas coisas vão acontecer. Tempestades, ventos. Mas existe uma passagem na Bíblia que compara a nossa vida com uma casa construída na rocha ou construída na areia. Diz a palavra que a mesma tempestade e o mesmo vento, com a mesma intensidade, se abateu sobre as casas. Uma das casas, quando o vento veio, a chuva veio, a inundação veio, ela foi abaixo. Porque ela estava construída sobre a areia. Mas uma das casas que estava construída sobre a rocha, o mesmo vento veio, a água veio, a inundação veio, mas ela ficou firme sobre a rocha. Qual a diferença de uma para outra? Uma vez, o Senhor falou algo comigo sobre isso aí, foi tremendo. Porque a gente sabe que a rocha é Jesus. Quando você constrói a sua casa sobre Jesus, ela tem segurança. Ela não se abate por qualquer coisa. Não é qualquer tempestadezinha, qualquer vento que vai te derrubar. Mas quando você constrói a sua casa sobre a areia, você corre um sério risco de ver a sua casa desabar. E eu perguntei para o Senhor, Senhor, por que aquele que construiu a sua casa sobre a areia não aguentou a tempestade? Aí ele me disse assim, o que é feita a areia? Do que é feita a areia? E o Senhor falou comigo assim, a areia é feita de fragmentos de rocha. Não é rocha. Então, o que eu entendi? Quando eu construo a minha vida, o meu relacionamento com Deus, baseado em apenas alguns versículos, em fragmentos da palavra de Deus, fatalmente vai chegar uma hora que eu não vou conseguir resistir mais. Eu resisto 1 ano, 2 anos, mas chega numa hora que a luta é tão grande que a minha casa vai abaixo. Porque eu construí a minha casa baseado em alguns pedaços da Bíblia. Mas quando eu construo a minha casa baseado em toda a palavra, em toda a verdade, e é quase que impossível, só se Deus quiser que você caia, mas é quase impossível a sua casa ser destruída. Porque você construiu a sua casa sobre toda a palavra. Você está tendo um relacionamento com Jesus. Você não está conhecendo Jesus só de ouvir falar. Mas agora, como Jó disse, os meus olhos te veem. Pode vir a tempestade. Pode vir a chuva. Pode vir o vento. Pode vir a inundação. Eu vou sofrer? Vou. Nós somos humanos. Mas vai chegar uma hora que a inundação vai passar, a tempestade vai passar, a chuva vai embora, o vento vai acalmar,
E a casa que o Senhor fez em mim, ela vai continuar de pé, porque eu construí a minha casa em cima de algo firme. O firme fundamento da fé, chamado Jesus. Quem é Jesus para você, irmão? Jesus é só alguém que você ouviu falar? Ou Jesus é o teu companheiro fiel? O teu amigo mais presente na hora da tribulação? Esse Jesus é que está aqui hoje falando com você. Não é o pastor Emanuel. Não é a igreja. Mas é a própria Trindade, está aqui. Sabe aquele encontro que o Senhor marca conosco? Hoje, mais uma vez, Ele marcou o encontro e Ele está aqui. E Ele está esperando você retribuir aquilo que Ele tem te dado. Quanto tempo ainda vai demorar para você entender que você não pode ficar firme numa casa construída na rocha, na areia, perdão? Quanto tempo? Você precisa transferir a sua casa da areia para a rocha, irmão. Porque senão vai chegar uma hora que você vai desistir. E como é que vai ser quando Jesus voltar? Como vai ser? Paulo, apesar de ter sido um carrasco com os crentes, ele um dia teve um encontro verdadeiro com Jesus. Mas Jesus foi bom com ele. Deixou ele cego por 3 dias. Deixou ele com fome 3 dias. Se só eu fico imaginando se é a gente, né? Eu encontro com Jesus e Jesus me deixa sem comer 3 dias. Irmão, 3 dias. Sem beber, sem comer, sem enxergar. Jesus quer fazer algo na sua vida. Eu preciso dizer para Ele se eu quero ou se eu não quero. Porque Ele está aqui disponível. Mais uma vez, a mão do Senhor nunca esteve encolhida. Ela está aqui, ó, levantada sobre nós. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor está estendida sobre nós. Mas será que nós estamos com a nossa cabeça debaixo da mão dele? Porque a mão dele não vai perseguir a tua cabeça, não. Né? Vem cá que eu vou botar minha mão na tua cabeça. Não, não. Jesus está dizendo assim, ó, aquele que colocar a sua cabeça debaixo da minha mão, ele vai ser abençoado em nome de Jesus. Eu tenho que permitir o Senhor. E geralmente quando acontece isso é quando as lutas vêm. Não é assim? Dificilmente nós chegamos no Senhor quando está tudo bem. Dificilmente. Mas quando a tempestade vem, quando o vento vem, a gente se lembra. Meu pai tem um Deus que eu conheci um dia. Eu tive um encontro com Jesus um dia. Eu vou lá naquela igreja do Banco Azul. E Jesus, Ele está aqui, mais uma vez, te recebendo como recebe um filho pródigo. Sabe aquela história do filho pródigo? Jesus está só te esperando de volta. Cadê Ele? Quanto tempo eu não vejo? Jesus está esperando você novamente, para que Ele possa te abraçar, para que Ele possa te dar uma roupa nova, um testemunho novo, uma sandália nova para você caminhar junto com Ele. E o mais importante, uma aliança nova com o Senhor. Eis que vos dou uma nova aliança. Uma nova aliança eu vos dou, disse Jesus. A oportunidade está sendo dada para você, meu irmão, minha irmã. Está sendo dada. De novo. Será que amanhã você vai ter essa chance de novo? Hoje é dia de entregar a sua vida a Jesus e permitir que Ele seja o Senhor da sua vida e que você não precise de mais nada. Quais as coisas que têm tomado o lugar de Deus na sua vida? Quais são? Eu não sei, porque eu não sou vidente, eu não tenho bola de cristal. Mas você sabe aí no seu coração quais são as coisas que estão tomando o lugar de Deus no seu coração. Você sabe.
E Jesus hoje está te dando a oportunidade de trocar isso com Ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tomai sobre vós o meu jugo. Porque o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Jesus está querendo trocar essa coisa que te aprisiona. Sabe aquela coisa que você não consegue largar? Sabe aquele pecado íntimo que ninguém sabe, só você? Jesus quer trocar isso com você. Quer tirar esse peso que está nas tuas costas, que o diabo colocou, e quer colocar aquilo que é dele, para que ele controle a sua vida. Por isso ele está no seu barco hoje aqui, ó, navegando com você. Enquanto eu estou pregando aqui, Jesus está navegando no seu barquinho aí. Se veja dentro do mar, navegando com Jesus, e a tempestade comendo solta, e a luta vindo sobre você. Mas Jesus está lá no barco. Agora eu te pergunto, como é que está Jesus dentro do seu barco? Porque Jesus, nessa história aqui, ele estava dormindo num travesseiro. Irmão, coisa pior é quando você está dormindo e alguém te acorda, não é isso? Tu está naquele sono lá, naquele, né? E alguém te chama, te cutuca, acorda aí. Eu era o tipo do cara nojento, irmãos. Porque quando alguém me acordava, eu já brigava. Homem difícil. Vocês estão vendo aqui um pastor pregando a palavra de Deus, vocês não me conheceram. Vocês não me conheceram, não, irmão. Mas tu já conheceu já bom, meu filho. Tu já me conheceu bom. Pergunta para minha esposa como é que eu era. Pergunta para minha mãe como é que eu era. Pergunta para os meus amigos do mundo como é que eu era. As pessoas que me conheceram no mundo pensam assim, olha para mim e falam assim, você, pastor, é ruim. Quem me conheceu nunca não consegue admitir, irmãos. Nem eu, às vezes, paro para pensar, eu? Pastor? Mas eu permiti que ele entrasse no meu barco. Eu deixei ele tomar conta do meu barco, né? O barco nem era de Jesus, era meu. Mas eu deixei ele tomar conta do meu barco. Senhor, tu deve saber, como é que chama, Fernando? Comandar, né? É comandante, né? Tu deve saber comandar melhor o meu barco. O senhor deve saber pilotar melhor esse barco aí do que eu. Porque até agora o negócio ficou meio estranho. Só está dando água. Eu não estou pegando nada, Senhor. Agora eu estou aqui lavando a rede, está querendo que eu volte para o mar de novo? Que coisa estranha. Mas ele diz para nós assim, volta. Para de lavar a rede. Volta para o mar para pescar, que é o teu lugar. Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Mal sabia eu o que era isso, irmão. E Deus, ele faz as coisas do jeito dele. Ele move as coisas do jeito dele. Para que você entenda quem ele é. Por isso que eu digo, o relacionamento de Deus conosco, ele é particular. Não dá para ser coletivo, entendeu? Não dá para fazer o mesmo tratamento que ele fez com o Emanuel com todo mundo aqui, não dá. Porque a sua história é diferente da minha. O seu jeito de ser, o seu temperamento, a sua personalidade, o seu caráter, às vezes é diferente do meu. Ele precisou me tratar de um jeito. Precisou me levar para a mesa de cirurgia. Precisou me mostrar quem ele era. Lá na mesa de cirurgia, quando a gente se vê sem saída, sabe aquela coisa? Ou eu me entrego a Jesus ou então eu morro. Foi assim que ele fez comigo. Ou você se entrega ou você morre. Eu preferi me entregar. Deus é bom. 26 anos de idade, irmãos. 26 anos. Deus vai me levar a uma mesa de cirurgia com um câncer, uma espécie de câncer no intestino, chamado doença de Crohn, que não tem cura, mas eu estou aqui para provar que tem. Deus tem um propósito com você.
Não espere chegar na mesa de cirurgia, irmão. Porque é muito dolorido. É muito dolorido. Deus quer te fazer um homem e uma mulher de Deus agora. Hoje, se possível. Mas Ele está falando com você, olha, eu estou fazendo um treinamento com você. Vamos ver lá, versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que nós pereçamos? Será que o senhor não está vendo? Quantas vezes você no meio da sua luta, você diz assim para ele, Senhor, o senhor não está me vendo não? A luta está queimando, o sol está quente demais, eu estou morrendo. Como se Deus não soubesse. Como se Deus não te conhecesse. Aí eu vou te falar uma coisa aqui que Deus está fazendo com você com essa luta toda. Sabe o que é? Ele está te treinando. Está te aprimorando. Pergunto para você, como é que é feita uma espada? Hã? Uma espada ela é forjada no fogo, na marreta. Você primeiro bota o ferro lá no fogo, esquenta o bicho até ficar vermelho, depois dá marretada para forjar a espada, depois mete no fogo de novo, depois bota na água para esfriar. Não é fácil não, irmão. Forjar uma espada não é fácil. Mas Deus, para forjar a sua vida, Ele vai te fazer passar pelos processos. Você acha que Ele não faz a mim, que sou pastor, passar por esse processo até hoje? Tem coisas que ainda me afetam. E que Deus muitas vezes tem que me dar marretada para eu entender o que eu tenho que fazer. Eu agora estou até melhorzinho, né? O Bruno falou que ele me conheceu na época do início do ministério, que não era fácil. Agora estou até melhorzinho. Mas não é fácil não, irmão. A luta dói. A luta está doendo, Jesus. Não é assim? Ela me faz chorar. É assim, irmão. Muitas vezes você vai lá para o quarto. Sabe como é que eu fazia? Eu vou contar para você como é que eu fazia. A coisa está comendo, né? O chicote está comendo. O martelo de Deus está pegando. O que eu fazia? Eu ia para tomar banho. Sabe por quê? Porque lá ninguém via as minhas lágrimas. Era lá que eu chorava. Longe da minha esposa, longe das minhas filhas, no banho. Botava um sonzinho para ninguém escutar o meu choro. Era ali. Mas era ali também que Ele forjava a espada que era a minha vida. Você precisa criar casca para aguentar a luta. Viu uma tartaruga, como é que ela faz? Já viu? Ela tem uma cascona, né? Quando a luta está pegando, o que ela faz? Ela se entra dentro da casca. Ninguém tira lá de lá. Pode bater, pode fazer o quê? Porque a casca está dura. É exatamente isso que Deus quer criar na sua vida. Uma casca dura que você possa ser protegido. Ninguém passa pelo deserto à toa. Não. Por que o povo hebreu passou 40 anos ali? Porque ele precisava criar uma geração que soubesse valorizar aquilo que Deus queria dar para eles. Saíram 2,5 milhões de pessoas. Todos entraram? Quanta gente, hein? Deus precisa de muita gente para fazer a obra? Deus precisa só de você. Só de você dizer assim, Senhor, eu quero. Eu me entrego. Eu sou teu. Jesus está treinando a nossa vida. Agora tem uma coisa que é impressionante. Que quando Jesus está nos treinando, Ele vai olhar para a nossa reação. Né? Então eu anotei aqui para não esquecer. A sua reação vai denunciar o tamanho da sua fé. Qual é a nossa reação diante da luta? Nós desistimos? Nós paramos? Ou nós pedimos ao Senhor para que Ele acrescente fé? Porque foi isso que os discípulos fizeram. Quando eles enxergaram neles uma fé pequena, para enfrentar a batalha do dia a dia, eles olharam para Jesus e disseram, acrescenta-nos fé. Nos dá mais fé, porque essa fé que a gente está tendo aqui é pouca. Agora eu te pergunto, como é que acrescenta-se fé em nosso coração?
A Bíblia fala que a fé tem só um meio. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não tem como você criar fé ouvindo Instagram, ouvindo TikTok, ouvindo Facebook. Seja lá o outro que tiver aí, qualquer outro que tiver. A fé só vai ser gerada no seu coração quando você tiver intimidade com Cristo. Quem é Cristo? João capítulo 1 diz: Não. Esse é também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 1 diz assim: no princípio era a palavra, o verbo. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então existe a palavra, e a palavra se chama Jesus. Se eu não conhecer a palavra, não tem como gerar fé no meu coração. Se eu não conhecer a verdade, eu não tenho como gerar fé no meu coração. E só com fé, irmão, que eu passo por essas lutas. Só com fé eu consigo agradar a Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso ter a necessidade de ter a fé gerada no meu coração. Eu preciso ter. E muitas vezes Deus só consegue gerar isso no nosso coração através das lutas. Porque através das lutas nós nos dobramos ao Senhor. Através do deserto nós chegamos na casa do Senhor. Mas não pode parar por aí. Não basta só vir à igreja. Eu tenho que me transformar em Jesus. Que heresia é essa, pastor? Eu tenho que ser Jesus? É, você tem que ser Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o cabeça, não é isso? Mas a igreja dele é o quê? O seu corpo. Você alguma vez, se você viu, você me fala que eu saio correndo. Você já alguma vez viu a cabeça flutuando sem corpo? Você já viu algum corpo andando sem cabeça? Então você tem que ser Jesus, irmão. Só que o cabeça é ele, mas o corpo de Jesus é você. O corpo de Jesus é aquilo que vai habitar aqui na terra, que somos nós. Nós vamos agir em nome dele. Mas quem comanda é Jesus. Se eu entender isso, o tratamento de Deus vai ser tranquilo para nós. Esse treinamento pelo qual passamos a enfrentar nossas lutas tem o propósito de levar a crer nas palavras de Jesus. Qual é a palavra que Jesus diz, irmão? João capítulo 14, do versículo 12 ao 14. Olha, eu vou ler para você. Digo-lhes a verdade, Jesus dizendo: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então Jesus está dizendo assim, sabe por que você tem que passar por essa prova, para você se tornar Jesus? Para que você possa fazer obras maiores do que ele fez quando ele estava aqui na terra. Você não foi feito só para sentar no banco de igreja. Você foi feito para ser Jesus aqui na terra. Levar esperança àqueles que não têm mais esperança. Libertar os cativos. Levar os oprimidos à libertação. Foi para isso que você veio aqui nessa terra. Ser como Jesus. Isaías 61 diz isso. Lê lá depois. O Senhor Jesus me ungiu para. Você precisa entender quem é Jesus na sua vida. Quando você permite isso, quando você entende que você necessita de Jesus, Jesus toma uma atitude. Sabe qual é a atitude que Jesus vai tomar? Ele vai se levantar e vai agir em teu favor. Diz a palavra, quando os discípulos viram aquela tempestade e viam que ia morrer, eles gritaram por Jesus, chamaram por Jesus. E Jesus
na primeira hora, não questionou nada. Ele levantou e ajudou. Porque Jesus está vendo o seu sofrimento. E a única coisa que Jesus quer fazer nessa hora, quando já passou o treinamento, é acalmar a tempestade, aquietar o vento. Fazer com que essas coisas parem de te atormentar. Mas você precisa entender que Ele só vai fazer isso na hora que você o reconhecer como seu único e suficiente Salvador. Ele não vai fazer isso para quem não reconheceu Ele ainda. Ele fez para os discípulos. O que é ser discípulo de Jesus? É ser guiado por Cristo. Andar nos caminhos de Jesus. Quando eu deixo Jesus me guiar, Ele vai se levantar e vai lutar as minhas guerras. Quando eu deixo Ele agir, Ele vai ganhar as lutas por mim. Tem lutas que você não vai ganhar, irmão. Mas Jesus vai ganhar por você. Se você permitir Ele entrar nessa guerra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo isso. Se eu entendi que Jesus é o meu único e suficiente Salvador, eu vou deixar Ele lutar por mim, e eu tenho a certeza que Ele vai ganhar por mim. Porque Ele está dizendo, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele é que vai vencer, não é você. Ele vai vencer. E as duas últimas coisas que eu vi nesse texto, é que quando Jesus acalma o mar, aquieta a tempestade, a palavra diz assim, e fez-se grande bonança. O único que é capaz de nos dar paz é Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Depois que você faz isso, a Bíblia diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento. Quando é que isso acontece na nossa vida? Só quando Jesus está no barco, irmão. Não existe paz longe de Jesus. Não existe. Para de se enganar. Você tem momentos de alegria, momentos de paz, que parecem ser paz. Mas nenhuma delas pode se comparar à paz que Deus dá. A paz que excede todo entendimento. Como é que o versículo diz? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não serei atingido. Quando é que você tem essa certeza que você não vai ser atingido? Se o mundo inteiro está caindo ao teu redor. Quando você tem a paz de Deus. Não tem outro jeito. Às vezes você está numa situação tão difícil que você olha para um lado e não tem saída. Olha para o outro e não tem saída. Olha para trás, olha para frente, não tem como recuar nem avançar. Aí Jesus diz assim, ai meu Deus, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Você não tem como olhar para nenhum lado, mas tem um lugar que você pode olhar, que é para onde o socorro vem. De onde o socorro vem? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. É dele que vem o teu socorro. A paz que excede todo entendimento só pode vir de Deus. Por isso que chama-se a paz de Deus. Não tem como você ter uma paz se não for dele. Só existe uma origem de paz verdadeira. E essa origem é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, irmãos. Só tem essa origem. Às vezes aqui a gente quer buscar paz no dinheiro, mas não vai ter, uma hora vai acabar. Às vezes a gente quer buscar paz na prostituição, mas uma hora vai acabar. Às vezes a gente quer buscar paz nas drogas, mas uma hora vai acabar. Só existe uma paz que não acaba nunca, e ela chama-se Jesus. O Filho de Deus.
E Ele está aqui nessa noite te falando mais uma vez, se você deixar eu tomar conta do seu barco, eu vou te dar uma paz que você nunca sentiu. Irmãos, não há nada nesse mundo que possa suprir a paz que Deus dá. E a última coisa para a gente encerrar. Jesus olha para aqueles homens e diz para eles, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pouca fé. Por que você está com tanto medo? A frase que ele diz ali tem um sentido muito maior do que a gente possa imaginar. Não era simplesmente livrar aqueles homens das ondas, mas era, olha para mim. Jesus estava dizendo assim, você não está vendo que eu estou aqui? Quando você está em meio à tribulação, você precisa olhar só para Jesus. Porque só Ele tira o medo. Existe um espírito chamado medo, que aflige as nossas vidas se nós não olharmos para Jesus. Se nós desviarmos o nosso olhar de Jesus, o medo toma conta, irmão. O medo é uma das facetas do diabo. Eu vou te dar a linha de atuação de Satanás. Todo mundo que faz parte dessa igreja já sabe disso. Mas você que chegou agora vai saber. Satanás ele começa a agir na sua vida através da ansiedade. Jesus está dizendo, não seja ansioso por coisa alguma. E o diabo diz o contrário, seja ansioso. Se torne uma pessoa ansiosa, porque eu vou dominar a tua vida. A ansiedade é a mãe de tudo aquilo que vem depois que eu vou te dizer. A segunda coisa que o diabo atua na sua vida é a incapacidade. Você se torna uma pessoa que se acha incapaz de realizar qualquer coisa. Mesmo você sendo uma pessoa boa, uma pessoa que trabalha bem, uma pessoa que faz as coisas, quando você deixa a ansiedade entrar, a ansiedade se torna incapacidade. Você olha para você e diz assim, eu não sei mais fazer nada. Eu não consigo mais fazer nada. São todas as facetas que o diabo vai atuar na sua vida. A terceira coisa que um monte de gente tem, chama-se depressão. Ansiedade, incapacidade, depressão. A pessoa chega de noite e não quer dormir, de dia ela quer dormir o dia inteiro, se torna um zumbi, depressivo. A quarta coisa que o diabo vai querer atuar na sua vida, e você vê que é uma projeção, vai só aumentando. Ansiedade, incapacidade, depressão. A quarta coisa que Jesus livrou esses homens aqui é o medo. Você tem medo de tudo. Síndrome do pânico. Você tem medo de sair, de se relacionar com as pessoas. Você tem medo até de se relacionar com Jesus. Só que Jesus está dizendo, se eu entrar no seu barco, até isso eu vou tirar da sua vida, o medo. A quinta coisa que o diabo vai atacar na sua vida, chama-se loucura. Você começa a ver coisa que não é. Você começa a pensar coisas que não são. Você começa a achar que pessoas estão contra você. Loucura. E a última coisa, que é para acabar com essa pessoa, é a morte. Na loucura, você já começa a tomar remédio de tarja preta. Você começa a achar que você está precisando de tomar esses remédios de, como é que chama? Psiquiatra. Antidepressivo. Esse é o ciclo malicioso que o diabo quer te fazer entrar nele. Mas em nome de Jesus, isso vai parar hoje. Em nome de Jesus. Porque hoje foi desvendado para você, ó, o propósito satânico na sua vida é esse. E você tem a oportunidade hoje de entregar a sua vida para Jesus e cortar de uma vez por todas a ação do diabo na sua vida. Jesus está fazendo a mesma coisa que fez com aqueles discípulos. Por que vocês ainda têm medo? Homens de pouca fé. Vocês não estão vendo que eu estou aqui? Jesus está no nosso barco. E Jesus está dizendo para nós, não precisa ter medo, porque eu estou aqui.
E aí você pergunta para o pastor Emanuel, o que tem essa palavra a ver com prosperidade? O que você acha que tem a ver com prosperidade? Aí eu vou te dizer aqui agora. Prosperidade é ter Jesus no barco. Prosperidade é ter Jesus na minha vida. Prosperidade, na primeira coisa que nós vimos, Jesus, ele é o amigo dos seus discípulos. Jesus nos disse isso, já não te chamo mais de servo, mas agora o chamo de amigos. Ser amigo de Jesus significa que ele vai tomar as nossas dores. Ele vai lutar as nossas lutas. A segunda coisa que eu vi como prosperidade é que Jesus é o guia que nos conduz. Ele vai guiar o nosso barco agora. Apesar do barco ser nosso, ele vai nos guiar. Isso é ter prosperidade, ter alguém que nos guie. Terceira coisa, ele é um amigo educado. Ele pergunta, posso entrar no seu barco? Você me deixa conduzir a tua vida? Jesus está perguntando para nós exatamente isso. Eu posso conduzir a sua vida desse dia em diante? A quarta coisa que Jesus nos mostra como prosperidade é, ele permanece em meio às tempestades. Jesus não sai correndo com medo. Jesus está até dormindo lá, mas ele está lá no teu barco. Pode ter certeza que se você permitir ele entrar no teu barco, guiar a tua vida, ele não vai embora. Os homens vão embora. Os amigos vão embora. Os interesseiros vão embora. Mas Jesus permanece até o final. A quinta coisa que eu vejo como prosperidade é que Jesus nos treina e nos aperfeiçoa. Ele vai nos treinar, irmãos. Ele vai fazer a gente passar pelo vale da sombra e da morte. Mas ele diz também que ele vai passar junto conosco. Porque nós não temeremos mal algum, porque ele está conosco naquele lugar. Ele vai nos aperfeiçoar. Eu preciso crer nisso. A sexta coisa é que ele sempre está pronto para se levantar e agir por nós. Sempre vai estar pronto. Jesus me ajuda. Ele vai estar sempre pronto para agir por você. A sétima coisa é que ele é a presença que nos traz paz. A paz de Deus está em Jesus. E quando ele está conosco, nós temos paz. E a última coisa, irmão, ele nos tira o medo e nos acrescenta a fé. A prosperidade não é dinheiro. Durante muito tempo eu achei que prosperidade era ter uma carteira cheia de dinheiro. Um bolso cheio de dinheiro. Mas Jesus precisou me tirar o dinheiro para me mostrar que não era isso. Sabe, às vezes você está aí depressivo, chateado da sua vida porque às vezes o dinheiro não dá. Saiba que Jesus está com você. E Ele quer transformar a sua vida e fazer você enxergar a verdadeira prosperidade que existe nele. Ele é o maior tesouro que nós temos, irmãos. Sabe o tesouro escondido lá no terreno? Às vezes você tem o terreno, já está com o tesouro escondido dentro dele e você não está valorizando aquilo que você tem. Jesus está falando para você, valorize o tesouro que existe em você. Cave um pouquinho mais para descobrir onde ele está. Às vezes você cavou só na superfície. Aprofunda mais. Conhece mais de Deus. Ele é tudo para nós. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele é a prosperidade que nós necessitamos na nossa vida. Que nessa noite o Espírito Santo ele possa ter falado ao teu coração. Que Jesus possa ter feito algo na sua vida, em nome de Jesus. Eu queria te convidar para estar de pé. Aumenta um pouquinho. Queria te convidar. Nós vamos fazer uma oração aqui. E como a gente sempre faz, irmãos, eu não sei qual é a sua vida. Não sei. Eu não sei o que está se passando no seu coração nessa hora. Mas eu sei que o Espírito Santo é o único que pode nos convencer do nosso pecado. O pastor Emanuel não tem esse poder, não. Nenhuma palavra que eu possa falar da minha vida pode te convencer de alguma coisa. Mas o Espírito Santo pode. O que eu posso te dizer é que
A minha vida, quando era sem Jesus, era horrível. Apesar de ser cheio de dinheiro, era horrível. Mas hoje eu não tenho dinheiro. Mas eu tenho a pérola de grande valor. A que muda a história. Jesus quer mudar a história da tua vida. Jesus quer te transformar de dentro para fora. Nós vamos orar aqui. Se você quiser vir aqui na frente para a gente orar por você, você fica à vontade. O Espírito Santo, ele não te constrange. Muito pelo contrário. Ele faz com que você esteja seguro nas mãos dele. Senhor, nós chegamos na tua presença. E eu sei que a palavra que tu nos deu nessa noite, ela veio direto do teu trono. E eu sei que tu está trabalhando, que tu está fazendo uma grande obra. E eu quero só entregar essas pessoas que estão aqui hoje nas tuas mãos, para que tu venha fazer, Senhor, nelas uma grande obra, Senhor. Que tu venha, Espírito Santo, nos convencer do nosso pecado. Que tu venha nos dobrar diante de ti, Senhor, para que possamos descobrir qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade para cada um de nós. Espírito Santo, que tu faça a tua boa obra. Que tu transforme, Senhor, tu liberte. Que tu venha curar, salvar. Que tu venha fazer uma grande obra no nosso meio, nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, como nós fazemos agora todo culto, né? Até terminarem as casas de paz, nós queremos convidar as famílias que estão participando da casa de paz. Thalita, Fábio, né? As crianças estão lá dentro. A Thalita e o Léo vão representar aqui a Rosângela. Rosângela e... meu Deus, sempre esqueço. Alfredo. E também a Dona Lourdes e o seu Nelson estão lá em São Paulo, né? E a gente vai ungir. Pode usar isso aqui. A gente vai orar e vai abençoar as chavezinhas, né? É só um ato profético, irmãos. Não é nada demais. Mas no mundo espiritual, a sua vida está sendo abençoada pelo Espírito Santo, com a prosperidade que vem dele. Amém? E eu queria que você entendesse isso nessa noite. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós aqui agora invocamos a tua presença. Nós invocamos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E te pedimos, Pai, que tu venha abençoar essas famílias, Senhor, das casas de paz, que abriram as suas portas das suas casas, Senhor, para que o teu Santo Espírito entre. E, Senhor, nós sabemos que a luta é muito grande. Mas, Senhor, nenhuma luta é maior do que o teu poder. Nós cremos que tu vai quebrar todas as ciladas do diabo, Senhor. Nós cremos, Senhor, que tu vai derrubar todas as muralhas. Por isso nós te agradecemos em primeiro lugar, porque tu um dia, Senhor, nos amou e entregou o seu Filho Jesus em favor de cada um de nós. E através de Jesus, quando nós permitimos que Ele entre na nossa vida, a prosperidade que há em Ti, Senhor, ela se apodera de cada um de nós. E nós então agora queremos Te pedir, Espírito Santo, que a prosperidade que há em Ti, Senhor, ela venha sobre essas pessoas.
Que ela venha, Senhor, sobre a vida da dona Lourdes e do seu Nelson. Que ela venha, Senhor, sobre a Rosângela e o Alfredo. Que ela venha sobre a Thalita e o Fábio e seus filhos. Que essas famílias, Senhor, recebam a prosperidade que vem de Ti, Senhor. Não é a prosperidade dos homens, mas é a prosperidade que vem de Ti, chamada Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Que Tu estejas bem perto deles, Senhor, abençoando, Senhor, essas famílias, abençoando essas pessoas, que elas sejam, Senhor Deus amado, tocadas pelo Teu Santo Espírito e que elas possam provar do Teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa, Senhor, a sua despensa, a sua casa, os seus empregos, Senhor, os seus salários, Senhor, que elas sejam prósperas também na vida financeira, Pai. Mas mais do que isso, elas possam Te conhecer em espírito e em verdade, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, nessa noite, com todo o nosso ser, e Te agradecemos por aquilo que Tens feito em nós, nas nossas vidas, e oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia, Deus abençoe, Deus abençoe. Nós estamos encerrando, irmãos. Eu queria agradecer a presença do pastor Luiz. Pastor Luiz, muito bom ter o senhor aqui, viu? Que Deus abençoe. Dona Sônia, pastora Sônia, né? Pais da Thalita, Ágata, é isso? Ágata e Marcelo. Marcelo, eu te conheço, Marcelo. Eu te conheço. Eu te conheço. Tu também deve me conhecer. Só que... Isso, é isso aí. Mas eu acho que ele me conhecia antes. Bafa esse negócio aí. Dona Lourdes, seu Nelson lá de São Paulo, que Deus abençoe. Dona Rosângela e Alfredo, não sei se eles estão assistindo. Deus abençoe vocês aí. Dona Rosângela passou um probleminha físico, irmãos, nós precisamos estar orando por ela, amém? Ore por ela, coloque ela no seu livrinho de oração. Thalita e Fábio já são de casa, Thalita já é de casa, já foi recebida, e eu quero que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que você também seja uma pessoa abençoada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Vamos encerrar? Amém? Pastor Eduardo também está lá, que bênção hoje, nós temos 2 pastores aqui, né? 3 pastores, pastor Emanuel, pastor Luiz, pastor Eduardo aí. O negócio está ficando bom. Amém? Vamos orar? Senhor, Te glorificamos nessa noite, Pai. Te bendizemos pelo Teu grande amor por nós. Nada do que foi feito, Senhor, poderia ter sido feito se não fosse pela Tua interferência, Pai. Mas nós Te pedimos ainda, Senhor, completa a boa obra. Faz, Senhor, acontecer nas nossas vidas algo extraordinário. Senhor, porque Tu podes, nós não podemos, mas Tu podes. Então, Senhor, estende a Tua mão sobre o Teu povo, sobre os nossos amigos, nossos irmãos, e, Senhor, coloca os Teus anjos acampados ao redor deles, livrando de toda e qualquer interferência do mal, que seja repreendida e paralisada e amarrada e lançada direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu quero Te pedir, Pai, que Tu venha guardar a vida de cada um. Que, Senhor, o Teu Santo Espírito venha operar nas nossas vidas a Tua bênção. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada. Graça e paz.